E aí, minha tripulação, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Hoje o papo vai ser sobre o Usopp e o arco de Elbaf. Muita gente vem chamando essa fase de o arco do Usopp, mas até agora ele não teve nenhuma ação direta. Será que finalmente chegou a hora dele brilhar? Sabemos que o sonho do Usopp sempre foi se tornar um guerreiro corajoso dos mares. Essa ideia nasceu lá em Garden, quando ele presenciou a luta insana entre o gigante Dory e Brog. Desde aquele momento, ele soltou a frase marcante: "Eu quero me tornar um guerreiro orgulhoso assim como eles". Foi aí que começou a ver os dois como seus mestres. E teve até aquela cena quando o Usopp mentiu pro Chopper, dizendo que já tinha derrotado 10 monstros gigantes com asas. O detalhe é que, no mundo de One Piece, as mentiras do Usopp têm um padrão estranho, mas cedo ou mais tarde acabam virando realidade. Agora, olha só a coincidência, em Elbaf surgiram 10 gigantes demoníacos com asas. É quase como se o destino estivesse cobrando o Usopp de transformar mais uma mentira em verdade. A pergunta é, será que ele realmente vai enfrentar esses 10 monstros? E não é só isso, parece que os próprios mestres do Usopp, Dory e Brog, estão entre esses gigantes transformados. No último capítulo, ele chegou a gritar desesperado: "O que aconteceu com vocês?" E sinceramente, não tem como imaginar o Usopp simplesmente aceitando isso sem reagir. E aqui vem um detalhe mais insano. O Usopp tá diferente dessa vez. Normalmente ele é o primeiro a tremer de medo ao lado da Nami. Mas agora, mesmo amarrado e cercado por gigante demoníaco, ele não mostra medo algum. Pelo contrário, tá com um olhar sério, de coragem, pronto pra lutar. Cara, essa é a primeira vez que vemos o Usopp na situação desesperadora, sem nenhum pingo de medo. Só determinação, rapaziada. Isso pode ser o sinal de que algo grandioso vai acontecer. E eu vou falar pra vocês, tô até me arrepiando aqui, mano, porque eu tô vendo que isso aqui vai ser insano. E lembrando, em Dressrosa foi exatamente assim. No momento mais crítico, quem virou o jogo foi ele, derrotando Astuga e libertando todo mundo que tinha virado brinquedo. Se não fosse pelo Usopp, nem Luffy nem Law estariam de pé hoje. Foi desse momento que nasceu a lenda do God Usopp. Será que Elbaf vai acontecer de novo? Será que agora que o Usopp vai finalmente cumprir sua mentira e derrotar os 10 monstros gigantes? Uma coisa é certa, o papel dele não vai ser pequeno. Pode até não ser o único a salvar Elbaf, mas se realmente tiver que enfrentar esses gigantes, o Usopp vai escrever mais um capítulo lendário na jornada de se tornar um guerreiro corajoso dos mares. E aí, minha tripulação, o que vocês acharam? Será que o Usopp vai mesmo cumprir essa profecia bizarra e derrotar os 10 gigantes demoníacos? Ou será que a história vai tomar outro rumo? Comentem aí embaixo, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também estão acompanhando o One Piece. Nos vemos no próximo vídeo. E ó, rapaziada, vou passar um recado pra vocês, mano. Se caso vocês quiserem fazer parte da minha tripulação aqui insana, tá ligado, rapaziada? Ser o primeiro membro, mano, eu ainda não tenho, tá ligado? Não tenho ninguém aqui como membro ainda exclusivo ali do canal. Então eu te convido a participar e ser o meu primeiro tripulante. Aquilo ali eu deixei um valor simbólico. Tá valendo acho que menos do que um preço de um salgado, rapaziada. Então, se caso você quiser ser membro do canal, basta se inscrever aqui embaixo aqui, porque você vai estar me dando maior ajuda, meu parceiro. E tamo junto, um abraço e uma ótima semana pra todo mundo. E vamos que vamos em busca do One Piece. Ele sempre quis ser um bravo guerreiro do mar. Mas e se eu te dissesse que o único obstáculo no caminho dele era ele mesmo? O Usopp passou a vida inteira fugindo, se escondendo, enganando, mas mesmo assim ele sempre voltava, sempre lutava, sempre salvava vidas. E agora no território secreto de seus ancestrais, ele está prestes para alcançar o que sempre desejou. Mas não se engane, não basta ter força, não basta ser chamado de herói, nem mesmo ser reverenciado como um deus. Para ser um bravo guerreiro do mar de verdade, falta apenas uma coisa: ele acreditar em si mesmo. E acredite, até o próprio Luffy já percebeu isso. No capítulo 1128, ele joga a real na cara do Usopp
dizendo que ele já é forte o suficiente para enfrentar um gato gigante dentro do castelo de blocos. Mas sabe qual é o problema? O Usopp não vê isso. Ele ainda tem medo de mostrar sua força. Mas e agora? Como Eiichiro Oda vai ilustrar o momento em que o Usopp finalmente se torna aquilo que sempre sonhou? Será que é hora dele despertar seu hack da observação avançado e calar a boca de todo mundo que já duvidou dele? Se quer saber como essa jornada incrível se desenrola, fica aqui comigo, porque é isso que eu vou te mostrar agora. A verdadeira coragem não é não ter medo, é aceitar quem realmente somos. E se eu te dissesse que o maior inimigo do Usopp nunca foi um monstro gigante, um pirata cruel ou um adversário impossível, mas ele mesmo. A única maneira dele se tornar um bravo guerreiro do mar de verdade é tirar a máscara e finalmente admitir que ele sempre foi o Soul King, o lendário rei dos atiradores. Porque desde o início, o Usopp dividiu sua própria personalidade em dois. Quando ele precisou de coragem, ele criou o Soul King para isso. Mas tem um problema. Quando ele está sem a máscara, ele ainda se vê como um covarde. Lembra do capítulo 465, em Thriller Bark? Perona estava dando um baile nele, e no meio da luta, Usopp simplesmente invoca Sogeking do nada. Ele cai no chão derrotado e percebe que se não parar Perona ali, seus amigos estarão em perigo. Mas em vez de confiar em si mesmo, ele pede ajuda. E é nesse exato momento que ele veste a máscara e sua bravura muda completamente. Ele exorciza o monstro da Perona, joga sal na boca da criatura e até tem um diálogo bizarro com ele mesmo. De um lado, Usopp, dizendo que não consegue vencer e quer fugir. Do outro, Sogeking, falando que ele é forte o bastante e que tem que continuar lutando. Mas e se essa piada do personagem mascarado for na verdade algo muito mais profundo? E se o Usopp realmente tiver um problema dissociativo de identidade, algo que só pode ser curado no lugar que sempre simbolizou sua coragem? Elbaf, a Ilha dos Gigantes, a Ilha dos Bravos Guerreiros, a Ilha do seu próprio coração. Uma das maiores técnicas para se tornar aquilo que você deseja ser é fingir até que se torne real. E se tem alguém que dominou essa arte, esse alguém é o Usopp. Ele queria tanto ser um bravo guerreiro do mar que passou a vida inteira inventando histórias absurdas que por algum milagre do destino sempre acabaram se tornando realidade. E não foi só com as mentiras. Quando precisou de coragem, ele criou um alter ego para isso, Sogeking, o rei dos atiradores. Mas aqui vai a grande sacada. Oda nunca trouxe Sogeking de volta depois de Thriller Bark, e talvez tenha um motivo épico para isso, terminar esse arco narrativo em Elbaf, porque desde o começo o Usopp foi o primeiro a acreditar em Sogeking. Mas será no arco dos gigantes que ele finalmente deixará sua máscara cair e perceberá que sempre foi o rei dos atiradores. E quando isso acontecer, ele não vai mais esconder seu poder, e é exatamente nesse momento que ele pode despertar seu hack da observação avançado, porque a única coisa que o impediu até agora foi o medo. E sabe qual é a melhor parte? O Usopp não precisa matar um dragão, não precisa derrotar um exército inteiro, não precisa mudar o mundo para finalmente se orgulhar de si mesmo. Ele só precisa fazer algo insignificante para os outros, mas gigantesco para ele. E esse será o seu maior ato de coragem. Ele não vai mais precisar se esconder atrás de uma máscara, porque no fim das contas, ele sempre foi um bravo guerreiro do mar. Agora se liga nesse detalhe. Lembra quando Chopper e Luffy perguntaram a Sogeking onde ficava a Ilha dos Atiradores? Ele respondeu que essa ilha ficava no coração. E essa com certeza não foi uma mentira, porque como já sabemos, Elbaf é a verdadeira ilha do coração de Usopp, o lugar onde ele sempre quis estar, cercado por guerreiros que o admiram, o lugar onde ele finalmente vai realizar seu grande sonho, o momento em que ele tira a máscara e assume sua própria bravura como Sogeking. Mas peraí, e se eu te dissesse que Elbaf pode ser muito mais do que apenas a terra dos guerreiros que Usopp admira? E se essa ilha lendária fosse, na verdade, a terra dos seus ancestrais? Pode parecer loucura, mas o capítulo 1139 deixou uma pista que pode mudar tudo. Scooper Gaban revelou algo bizarro sobre as raças híbridas em One Piece. Ele disse que povos híbridos têm dificuldades para sobreviver, mas que sempre existiram aqueles que conseguiram se adaptar. E então ele mencionou 4 raças híbridas: os bucaneiros, que possuem sangue de gigante e de uma raça desconhecida; os Wotans, uma fusão bizarra de gigantes e homens-peixe; os membros longos, humanos híbridos que provavelmente têm sangue de gigante, o que explica seus corpos desproporcionais; e por fim, os Dotsundadas, uma raça totalmente misteriosa que nunca ouvimos falar antes. Mas seguindo o padrão que Gaban estava descrevendo, faz todo o sentido que essa também seja uma raça híbrida com sangue de gigante. Mas então, qual seria o outro sangue dos Dotsundadas? E aqui vem a teoria insana. Muito provavelmente, o outro sangue é o dos anões. Sim, isso mesmo. Seria uma baita ironia, né? Um híbrido entre a maior raça do mundo e a menor de todas. Mas pensa comigo, se gigantes e anões tivessem um filho híbrido, qual seria o tamanho dele? Exatamente o tamanho médio entre as duas raças. Ou seja, o tamanho de um humano comum, e isso explicaria por que nunca vimos um Dotsundada antes. Ou melhor, por que nunca percebemos que já vimos um? Porque a verdade é que nós já acompanhamos um Dotsundada desde o começo da história, o próprio God Usopp. E quer uma pista visual disso? A principal característica física dos anões é o nariz pontiagudo e esticado. Nem todos são assim, mas a maioria tem narizes enormes e pontudos. E quem mais tem um nariz gigante e pontudo? Exatamente, o Usopp.
Agora pensa bem, se isso for verdade, então Elbaf não é só o lugar onde Usopp vai realizar seu sonho, é o lugar onde ele pode descobrir sua verdadeira origem. E se eu te dissesse que a maior pista sobre a origem de Usopp sempre esteve bem na nossa cara, se olharmos para o Usopp, ele realmente tem um nariz grande, diferente da maioria dos personagens de One Piece, mas ele não é pontiagudo. Porém, sua mãe era. A mãe do Usopp é literalmente idêntica a um anão. O formato do rosto, o nariz pontudo, tudo nela lembra os Tontatas, mas calma lá. Então quer dizer que a mãe do Usopp era uma anã? Não exatamente, a verdade é que ela era uma Dotsundada, ou seja, um híbrido entre gigante e anão. E isso faz do Usopp um meio humano e meio Dotsundada, o que explicaria porque ele herdou algumas características, mas não todas. Isso torna Elbaf muito mais do que apenas a terra dos guerreiros que ele admira. Elbaf pode ser a terra dos seus próprios ancestrais, faz todo o sentido. Desde o início da história, Usopp sempre se deu bem com os gigantes, e agora vem o ponto principal. Isso torna Elbaf muito mais do que apenas a terra dos guerreiros que ele admira. Elbaf pode ser a terra dos seus próprios ancestrais, faz todo o sentido. Desde o início da história, Usopp sempre se deu bem com os gigantes. Em Little Garden, ele ficou fascinado por Dory e Brody. Em Enies Lobby, lutou ao lado de Oimo e Kashi. Em Dressrosa, teve a ajuda do gigante Hydrogen. E não para por aí, ele também sempre teve uma ótima relação com os anões. Foi tratado como um herói pelos Tontatas, ganhou até uma estátua em Dressrosa, ou seja, sem perceber, ele sempre esteve rodeado pelo seu próprio povo. E tem mais. Elbaf também pode ser o lugar onde uma das maiores mentiras de Usopp finalmente se tornará realidade. A mentira de que ele consegue levantar um martelo de várias toneladas. Lembra como ele enganou o Sr. 4 e a Perona com um martelo falso? Mas e se dessa vez, em Elbaf, ele realmente ergueu um martelo gigantesco de verdade? E nesse momento, Usopp finalmente deixaria de ser um mentiroso e se tornaria o bravo guerreiro do mar que sempre sonhou ser. E agora, em Elbaf, o martelo mais pesado de todos finalmente aparece, o Ragnir de Loki. Este martelo é tão imenso e poderoso que nem mesmo os gigantes conseguiram separá-lo de Loki, tendo que acorrentá-lo junto ao prisioneiro, pois não conseguiram movê-lo. Isso é uma referência direta à história do Mjolnir, o martelo de Thor na mitologia nórdica, um martelo tão pesado que apenas o próprio Thor, o maior de todos os deuses, podia levantar. E sim, acredite ou não, já vimos pistas na história de que Usopp pode ser o escolhido para empunhar esse martelo. Enquanto bebia e se divertia com os gigantes, Usopp toca em uma espada fincada na cabeça de Jarov. Quando ele faz isso, a espada atravessa o crânio de Jarov, o que o afeta de alguma forma. Quando Hirudin avisa para Usopp não tocar na espada, ele responde com algo muito curioso. Algum herói precisa tirar essa Excalibur da cabeça de Jarov. Uma referência clara à lenda do rei Arthur. A história que conta sobre uma espada fincada em uma pedra, onde ninguém conseguia removê-la, exceto o verdadeiro escolhido. Muitos dos mais poderosos guerreiros tentaram, mas todos falharam. Até que um garoto fraco se aproximou, sem ninguém acreditar nele, e com facilidade retirou a espada, provando ser o verdadeiro rei. Essa lenda, assim como o martelo de Loki, fala sobre algo mais do que um simples objeto. Fala sobre dignidade e destino. Agora pense, o martelo de Loki é como um Mjolnir, com um poder próprio e uma vontade única. É possível que nenhum gigante tenha conseguido levantá-lo porque o martelo reconheceu Loki como o único digno de empunhá-lo. Mas tudo isso pode mudar no momento em que ele se deparar com Usopp, o verdadeiro herói, o verdadeiro bravo guerreiro. E é aí que entra a grande reviravolta. O Ragnir de Loki pode reconhecer Usopp como o escolhido. O God Usopp, aquele que, mesmo vindo de uma linhagem humilde, provou ser mais do que todos imaginavam. A única coisa que ele precisava era acreditar em si mesmo. E o martelo, assim como o povo de Elbaf, pode vê-lo como o verdadeiro herói da Terra. Depois de todas as suas lutas internas e máscaras caindo, Usopp pode finalmente se tornar o deus dos atiradores, reconhecido pelos gigantes e decidir ficar em Elbaf, a terra de seus ancestrais. Lá, em sua própria terra, ele abriria uma escola de tiros, onde ensinaria os próximos grandes atiradores do mundo, realizando sua maior mentira e transformando Elbaf na lenda da Ilha dos Atiradores, uma terra que seria adorada pelos gigantes e conhecida por todo o mundo, uma terra que viveria para sempre no coração de Usopp. E é isso, galera. O que acham? Será que Usopp realmente é descendente dos gigantes? E que ele pode, um dia, abrir sua escola em Elbaf, tornando a Ilha dos Gigantes também a Ilha dos Atiradores, a Terra das Fábulas? Me contem tudo nos comentários. Valeu demais por ter ficado até aqui. Até a próxima.